Boa noite a todos. Dando continuidade às comemorações do centenário do professor José Herculano Pires, teremos hoje o nosso 14º encontro com a conferência Ciência dos Espíritas, considerações em torno da ciência espírita e suas implicações terapêuticas, baseado no livro Ciência Espírita. A palestrante de hoje é a Rita Foelker, que é mestre em filosofia, escritora, jornalista, idealizadora e fundadora do projeto Filosofia Espírita para Crianças. Ela realiza palestras e seminários no Brasil e no exterior. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu entendo que a minha presença aqui já é um motivo de grande satisfação para mim, e que isso não é gratuito, porque, de fato, se eu me lembrar dos meus inícios no Espiritismo, eu fui fortemente influenciada pela obra do Herculano e li todos os livros do Herculano que chegaram às minhas mãos, de modo que, de alguma maneira, eles fizeram parte da minha formação como espírita. Então, para mim, é uma honra ter sido convidada para participar de um momento como esse, em que nós falamos a respeito da sua obra, dos seus livros, porque eu entendo que é muito importante, não apenas que nós pensemos na pessoa que ele foi, no espírita que ele foi, mas que nós também nos voltemos para a obra que ele deixou, buscando novamente o seu valor, buscando novamente o seu entendimento, a sua peculiaridade, que foi aquilo que tornou Herculano um espírita memorável para nós. E o livro, então, que eu trago hoje, ele já está comigo há um certo tempo, e eu o reli ultimamente por conta da palestra, é Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. É um livro sobre o qual eu me propus a falar hoje, talvez também utilizando um pouco do estilo de Herculano, de não apenas expor, mas refletir e argumentar em favor daquilo que ele expunha, para um maior esclarecimento, para uma ampliação do entendimento das questões da doutrina espírita, da filosofia em geral, iluminando a doutrina espírita, para nos ajudar a nos entendermos melhor e a nos tornarmos também espíritas melhores, espíritas mais esclarecidos. E, bem, esse livro, de fato, ele traz diversos conteúdos. Herculano, ele gostava de escrever sobre assuntos distintos, e, dentro dessa temática da ciência espírita, aqui são abordados diversos temas. Mas, como o nosso tempo é limitado e nós devemos, se possível, aproveitá-lo bem, né, sem nos perdermos muito em divagações, eu entendi que seria mais oportuno falar a respeito do que está escrito neste livro sobre a própria ciência espírita. Nós temos aqui as questões relacionadas à terapia espírita, ao entendimento das pessoas, à natureza da terapia espírita. E, entre esses capítulos todos, nós encontramos algumas páginas onde nós conseguimos entender o que Herculano entendia por ciência espírita. Então, isso foi o que eu resolvi trazer, e espero que vocês gostem, apreciem, e que a gente possa tirar algum proveito desse estudo. Eu trouxe uma colinha com as páginas, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, para que a gente não se disperse do tema, eu vou buscar as citações no próprio Herculano e depois nós vamos fazendo alguns comentários em torno dessas citações. Pode ser? Bem, então, na página 94, Herculano praticamente ele nos dá aquilo que ele entende que seria uma possível definição da ciência espírita. Escreve, então, ciência espírita
na realidade, é uma estrutura lógica de conceitos fundados na experiência e provados através de pesquisas rigorosas. Então, a primeira consideração que eu acredito que é importante nós fazermos, então, em torno de ciência, do que é a ciência, é que ela se trata de uma atividade humana, ou seja, é algo que nós, enquanto seres humanos, e a própria humanidade encarnada pode também praticar, mas que é um conhecimento ou uma estrutura lógica de conceitos que nasce não de uma doutrina mística ou de um conteúdo de origem desconhecida ou de uma revelação divina. A ciência espírita ela é relacionada ao trabalho das pessoas, fazendo o quê? Fazendo experiências, e nós sabemos que Kardec baseou as suas conclusões em torno da mediunidade, em torno da reencarnação, em experiências, e essas experiências que são, então, ocorrem dentro de pesquisas rigorosas, elas conseguem ser confirmadas, elas conseguem ser reafirmadas no correr do tempo. E é importante que a gente fale um pouco sobre isso, sobre esse correr do tempo, porque a ciência, como atividade humana, ela não é infalível. Ou seja, a ciência que vamos chamar que não é a ciência espírita, as demais ciências, elas têm uma história que vem de erros e acertos, de altos e baixos, de comprovações e de falseamentos em torno de afirmações. Então, todas essas possibilidades de rever, reavaliar, muitas vezes descartar um conceito que se percebe que não era preciso, que não era exato, ou que era mesmo falso, né, ou que advinha de um mau entendimento da realidade, de fato, isso faz parte da ciência enquanto possibilidade de adquirir conhecimentos aqui na Terra. O que é muito interessante e que vale a pena a gente destacar em torno da ciência espírita, da qual nós vamos daqui a pouco discorrer um pouco mais, é que a ciência espírita continua confirmando a si mesma. Ou seja, desde que Kardec a propôs e desde que nós temos feito experiências mediúnicas, desde que nós temos feito experimentos diversos, desde que tem acontecido curas, revelações, comunicações legítimas, né, de espíritos, a teoria que advém desses experimentos vem sendo comprovado e confirmado. Ainda não tivemos, embora haja muitas interpretações para esse fato, isso também é uma possibilidade que a gente vive no mundo de hoje, de fato, nós ainda não conseguimos provar que alguns dos postulados, ou um dos postulados da ciência espírita seja falso, ou que ele traga dentro de si algum pressuposto que não é verdadeiro. Isso é muito importante, porque pensamos, então, na solidez desse edifício da ciência espírita, que vem sobrevivendo já durante todas essas décadas intacto. É claro que nós temos, dentro da ciência espírita, a possibilidade de revisão que o próprio Kardec estabeleceu, né, e de reavaliação dos nossos conceitos. Ou seja, se alguma coisa, se algo acontecesse nas ciências que mostrasse que um dos pontos, um dos tópicos da doutrina espírita ou da ciência espírita estivessem errados, o que Kardec diz que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos rever esse conceito, deveríamos, provavelmente, transformar a nossa maneira de entendê-lo por causa dessa nova compreensão que teria surgido. Mas o que é muito significativo
é que os postulados que nós encontramos nas obras de Kardec, eles continuam sendo confirmados e confirmados e confirmados. Então, isso é bastante interessante. Apesar deles não serem uma revelação a qual nós devamos crer cegamente, na qual nós devamos crer cegamente, nós continuamos com a força desses princípios bastante fortalecida, bastante presente durante todas essas décadas, durante esse século e meio em que nós temos os experimentos mediúnicos. Bem, uma outra consideração de Herculano sobre a ciência espírita vem da página 14 dessa edição que eu tenho aqui, onde está escrito o seguinte: a revelação espiritual veio pelo Espírito da Verdade, mas a ciência espírita, revelação humana, foi obra de Kardec. Ele mesmo proclamou essa distinção e se entregou de corpo e alma ao trabalho científico, sacrificial e único de elaboração da ciência admirável, que Descartes percebeu por antecipação em seus famosos sonhos premonitórios. Ou seja, nós temos, quando nós buscamos entender, então, qual é a parcela, né, de todo esse movimento, de todo esse estudo, de todo esse conteúdo doutrinário que pertence à ciência, nós entendemos, então, que ele é, como eu já tinha dito antes, fruto de um trabalho das pessoas, de nós, espíritas, pesquisadores, interessados, nós, seres humanos, que buscamos, né, aplicando ou experimentando ou observando, buscamos tirar as nossas próprias conclusões e, muitas vezes, ampliar conhecimentos em torno de certas questões que já foram tratadas anteriormente por outros estudiosos. Mas, bom, se a ciência espírita é uma ciência, por que, então, nós não temos Kardec entre aqueles cientistas famosos que foram estudados nas universidades e nas academias? Já pararam para pensar sobre isso? O fato de Kardec não ser estudado nas academias, nem como filósofo, né, muitas vezes, e nem como cientista, pode nos dar a impressão de que Kardec é um cientista, mas ele não é bem um cientista. Ou então, ele é um filósofo, mas ele não é bem um filósofo. E aí a gente fala assim, ele é um filósofo menos destacado, ou ele é um filósofo menor. E isso não é um fato. O fato é que nós vivemos num mundo em que um determinado tipo de ciência é reconhecido e é valorizado, e outros tipos de ciência não. Nós podemos dar como exemplo, né, um exemplo fora da doutrina espírita, mas igualmente relevante aqui para nosso entendimento, por exemplo, a medicina chinesa. A medicina chinesa, ela tem séculos e séculos de aplicação e de conhecimento e de estudo, de formação e de teoria sobre como que funciona o nosso organismo, que tipo de ser nós somos, o que significa a doença, o que significa a cura. No entanto, quase nunca nós pensamos na medicina chinesa como uma ciência. Nós pensamos na medicina materialista, na medicina alopática, como um ramo da ciência. E nós dizemos assim, não, a alopatia é científica. A medicina chinesa, não sei. De fato, de onde nós tiramos isso? De onde nós tiramos essa distinção e por que parece que uma é mais científica que a outra? No fundo, é porque nós estamos em um meio onde o que se valoriza e o que se considera realmente científico são as conclusões da medicina alopática, da medicina oficial. Então, às vezes, a gente fala assim, mas florais também funcionam, homeopatia também funciona,
mas são ciências questionadas, né, em sua eficácia, em seus métodos, em seu diagnóstico, pela medicina oficial. Então, em termos de ciência do espírito, embora nós tenhamos alguns ramos da ciência estudando os fenômenos espíritas, pensa-se que o espiritismo e que a ciência espírita é uma ciência mais ou menos. É uma ciência quase científica, semi-científica. E, assim, quem realmente não gosta e não simpatiza, diz que a ciência espírita é pseudocientífica. Geralmente, em geral, né, por não conhecê-la em profundidade e também por não compreender o que, de fato, define uma ciência como tal. Certo? Bom, e uma das razões, né, por que Kardec acabou não sendo considerado um cientista é pelo fato de que, conforme está aqui na página 16, a sua posição era de rebeldia consciente e declarada contra o materialismo científico. Então, o que nós temos hoje? Hoje em dia, nós temos uma ciência que acontece na universidade, é uma ciência que é patrocinada por empresas, é patrocinada por governos, que tem a sua própria maneira de encarar a vida e de encarar o ser humano, que faz questão de desconsiderar a dimensão espiritual, que não entende, ou pelo menos não considera que seja significativo o fato de alguém ter uma alma ou não ter, de alguém ser um espírito ou não ser, porque parece que tudo que realmente se pode fazer em termos de medicina ou de ciência tem a ver com o físico, tem a ver com o palpável. Não obstante, é comum que a medicina e as outras ciências se vejam, muitas vezes, em dificuldades para explicar fenômenos que justamente advêm dessa realidade invisível, do espírito que se aproxima de nós, do ser que nós somos, da mediunidade, muitas vezes, em desequilíbrio, dos estados obsessivos. E tenta-se, então, tratar essas situações com as ferramentas normais da medicina, com remédios, com cirurgia, se for o caso, com aquilo que se entende que funciona. Por quê? Porque é material, porque funciona no corpo. E, no entanto, é comum que a gente veja que as pessoas que não obtêm resultados diante, né, dessas possibilidades oferecidas pela medicina alopática, pela medicina oficial, acabam encontrando a cura por meio da mediunidade, por meio do passe, por meio dos tratamentos desobsessivos. E, para isso, no entanto, muitas vezes não há resposta, ou então, se alguém pode dizer assim, não, mas isso é uma questão de fé. A pessoa sarou porque ela acreditou no tratamento, ou é um efeito placebo, ou qualquer coisa assim, quando, de fato, a gente sempre observa, e todas essas histórias, muitas delas são fartamente documentadas, a gente sempre observa que, se verificarmos mais a fundo, encontraremos causas espirituais para esses problemas. Bom, então é isso. Kardec, como ele não era materialista e como ele simplesmente não aceitou o pressuposto materialista, ele não é considerado um cientista muito científico pelos materialistas. Tá? E Herculano, então, ele diz o seguinte, ele fala de uma ciência que não é simplesmente uma ciência que aconteça no centro espírita, ou que aconteça de maneira intuitiva. Ele entende que nós devemos, seria importante que nós tivéssemos publicações, universidades, pesquisas que tivessem como foco aspectos da ciência espírita.
Porque, dessa maneira, nós estaríamos aqui nesse mundo criando uma possibilidade, vamos chamar de uma alternativa, de uma outra visão de mundo, para que as pessoas tivessem alternativa, para que as pessoas tivessem a possibilidade de conhecer, experimentar e julgar por si mesmas, mas de forma científica. Não necessariamente porque são espíritas e creem, ou porque têm simpatia pelo espiritismo, ou porque, não encontrando nenhuma outra porta para a solução do seu problema, acabaram chegando à doutrina espírita e encontrando ali a cura. Ele entende que a gente devia fazer um estudo sistemático e que isso deveria ser mais debatido nos meios sociais e nos meios acadêmicos. Então, aqui fica uma ideia que parece que ela seria muito frutífera se ela pudesse ganhar mais espaço no mundo hoje. Não é? Agora, lá na página 33, tem um trecho que eu separei, aonde ele diz o seguinte, que dentro do próprio meio espírita, muitas vezes não se compreende a necessidade, a importância, o próprio papel fundamental da ciência espírita no todo da doutrina e no todo da prática espírita. Ou seja, o espiritismo é também ciência. E é muito comum que as pessoas prefiram, né, aquele aspecto que chamam de religioso, ou então que simpatizem pela filosofia, e quase nunca se pensa no espiritismo como ciência. E ele diz que isso tem consequências. O fato de nós nos esquecermos desse aspecto científico do espiritismo tem suas consequências. E ele, então, escreve aqui num trecho que eu vou ler para vocês. O meio espírita, em razão, né, desse desconhecimento, dessa menor valorização do seu aspecto científico, deixou-se embalar pelas canções de ninar das mensagens mediúnicas piedosas, dos relatos curiosos da vida após a morte, nas pregações mediúnicas incessantes sobre a caridade, a humildade, o amor ao próximo, a moral evangélica, a preparação de todos para a migração a mundos superiores e assim por diante. Desenvolveu-se um curioso processo de alienação religiosa, que nem mesmo nas sacristias se processava. Surgiram, além das fascinações, correntes pseudo-espíritas e agrupamentos de fiéis acarneirados em torno de pseudo-mestres. O Herculano ele tem uma linguagem bastante... Foi uma das coisas que me atraiu desde o começo. Ele tem uma linguagem bastante franca e bastante contundente para falar de certos aspectos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que, quando não observamos, quando não somos observadores da questão científica que se encontra por trás das manifestações, então nós podemos correr esse risco, ou seja, de nos deixarmos embalar por fantasias, porque provavelmente, se tivéssemos o conhecimento do espiritismo científico, nós conseguiríamos, talvez não infalivelmente, ninguém é infalível, mas conseguiríamos um grau maior de discernimento daquilo que é realidade, daquilo que é fantasia, daquilo em que se pode basear algum tipo de conclusão ou de raciocínio e daquilo que nada tem a ver com o espiritismo e nada tem de comprovado. Essa forma de tratar a doutrina espírita, ela sempre nos possibilitaria tornarmos-nos mais lúcidos a respeito, por exemplo, das comunicações mediúnicas, das pretensas revelações mediúnicas, do tipo de resultados que nós podemos esperar dentro de uma experimentação mediúnica.
E, assim, nós conseguiríamos, possivelmente, evitar que certas ideias que em nada se apoiam na filosofia espírita, em nada se apoiam nos princípios básicos do espiritismo, circulassem nos meios espíritas, como tantas vezes costuma acontecer. Né? Quando Herculano escreveu esse livro, e ainda hoje. Por quê? Porque, embora nós hoje tenhamos mais informação e mais acesso à informação, e certamente mais livros do que tínhamos, isso só não é suficiente. Nós também precisamos, dentro de leituras que nos ajudem a compreender e a distinguir o que é possível do que é impossível, o que pode ser considerado pertinente dentro da doutrina espírita, e o que pode ser considerado pertinente em relação àquele conteúdo que está dentro da doutrina espírita, e aquilo que não, de forma alguma, seria compatível com a doutrina espírita, isso a gente desenvolve lendo, refletindo sobre, fazendo um pouco dessa crítica que Herculano faz, e que, ultimamente, tem se tornado, parece, cada vez mais rara entre todos nós. Eu não saberia explicar ou definir aquilo, o porquê, mas o fato é que, enquanto nós fazemos isso, e enquanto nós conseguimos pensar que tudo o que é espiritualista ou mais ou menos espiritual pode ser compatível com o espiritismo, na verdade, nós o estamos enfraquecendo, né, nas suas relações lógicas, no seu conjunto coerente de conhecimentos, que, segundo Kardec, é a própria força do espiritismo, a sua coerência lógica. Né? A possibilidade que nós temos de, conhecendo as relações entre os postulados da doutrina, nós conseguirmos raciocinar em torno de diversos assuntos e tirar conclusões pertinentes. Bom, na página 56, o Herculano ele vai falar alguma coisa a respeito do método, que eu anotei aqui. Então, Kardec ele fazia a ciência espírita como? Método é a gente procurar entender de que maneira se opera, como essas pessoas que fazem ciência, no caso, a ciência espírita. Bom, Herculano nos diz o seguinte: Kardec recebeu dos espíritos elevados os lineamentos da doutrina, mas não os aceitou de mão beijada. Veja só como essa atitude de Kardec é um sinal para nós. Né? Ou seja, os espíritos trouxeram conhecimentos, mas antes de, assim, afoitamente dizer, não, se os espíritos estão nos dizendo, se eles aqui vieram nos contar isso é porque é verdade, Kardec disse, não, vamos com calma. Não é assim, não pode funcionar dessa maneira. Né? Então, o que Kardec fez? Ele submeteu essas comunicações de outro mundo a rigoroso processo de verificação experimental. Se nós, então, buscarmos conhecer um pouco da história de como Kardec foi introduzido no conhecimento da realidade espiritual, de como ele inicialmente era cético, ou seja, ele desacreditava das comunicações de espíritos, e ele fez o quê, então? Ele disse, bom, então eu vou lá ver, eu vou lá verificar. Que tipo de atitude é essa? É uma atitude isenta e científica, porque ele poderia simplesmente, como tantos fazem hoje, não, eu não acredito, isso não existe, não me fale mais sobre esse assunto. Kardec fez isso? Não. Ou então ele simplesmente poderia dizer, nossa, espíritos, que maravilha! Os espíritos estão se comunicando, eu vou lá ver, porque eu também quero uma comunicação. Ele fez isso? Não. Então ele não veio nem para um extremo, nem para o outro. Por quê? Porque esses dois seriam irracionais. Né? Tanto a negação pela negação como a aceitação cega são movimentos irracionais da mente.
Mas muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente acredita porque a gente quer ou precisa acreditar. Kardec, então, teve o grau de isenção suficiente para empreender esse rigoroso processo de verificação experimental. Bom, mas como é que Kardec pensou em fazer essa verificação? Vamos lá. Ele só aceitou como válido o que era provado pelas numerosas pesquisas incessantemente repetidas e confrontadas entre si. Então, nós temos em Kardec alguém que, ao buscar confirmar uma determinada verdade, ele não se contenta com uma confirmação ou duas. Ele começa a fazer todo um trabalho de levantamento de informações, de contato com outros grupos mediúnicos. E, assim, ele vai obtendo, né, de fontes distintas algumas informações que fazem a sua convicção a respeito do assunto. E ele, então, né, para isso, ele criou uma metodologia específica, pois entendia que os métodos devem ajustar-se à natureza específica do objeto submetido à pesquisa. Então, muitas vezes, nós encontramos nós encontramos cientistas que querem estudar a ciência espírita ou a ciência dos espíritos como se fosse uma ciência do mundo material, como se fosse a biologia, como se fosse a física. Então, um dos argumentos deles é que, bom, os fenômenos físicos, em geral, eles se repetem toda vez que nós desejamos repeti-los. Então, quando a gente tem, por exemplo, um experimento de uma bolinha descendo uma rampa, né, como no plano inclinado lá do Galileu. Quantas vezes ele colocasse aquela bolinha para descer a rampa, ela desceria. E você, então, teria como repetir e teria como mostrar aos outros e dizer que toda vez que você colocar uma bolinha no alto de um plano inclinado, a tendência dele é descer. Agora, não dá para fazer esse tipo de experiência com médiuns e com espíritos. Por quê? Porque eles não são objetos. Eles são seres com predisposições íntimas, com condições, muitas vezes, mais propícias ou menos propícias a dar uma comunicação. Nós, numa reunião mediúnica, por mais que uma pessoa seja uma médium experimentada e desenvolvida e trabalhe já há muito tempo, é muito comum que, às vezes, ela não se sinta segura a respeito de que se é realmente determinado espírito ou se é realmente um espírito que está escrevendo, ou se é ela mesma. Por quê? Porque nós somos pessoas, as coisas nos acontecem, os espíritos também são pessoas, eles também têm a sua própria possibilidade de se comunicar ou não, têm a permissão de se comunicarem ou não. Então, a gente não pode dizer que toda vez que a gente colocar um médium diante de um papel, com um lápis ou uma caneta na mão, o que vai surgir desse conjunto de fatores é uma comunicação mediúnica. E, sobretudo, que seja uma comunicação mediúnica onde se possa colher algum tipo de informação ou de dado que comprove a sua origem mediúnica. Não é verdade? Agora, que casos nós temos para efetuar esse tipo de comprovação? É claro que nós temos muitos médiuns psicógrafos. Dentre os muitos médiuns psicógrafos que nós conhecemos, nós temos aquele que, muito próximo também do Herculano, tem uma obra extraordinária, que é o Chico Xavier, onde nós encontramos diversas situações e diversas comunicações e diversas histórias de pessoas que buscaram comunicações mediúnicas por intermédio do Chico e que, de fato, não era possível que Chico tivesse tido tantas informações sobre tantas pessoas, de tantos familiares, de tantos que buscavam, né, algumas palavras dentro de uma psicografia de um ente querido desencarnado. Então, esse é uma questão.
Tá? Então, nós temos a possibilidade de observar e de comprovar, temos. O que nós não temos é aquela condição de agir como se nós estivéssemos agindo dentro da física ou da química, em que toda vez que nós misturamos determinadas substâncias, uma terceira é sempre gerada, ou então, todas as vezes que nós colocamos a bolinha no alto da rampa, ela vai cair, não importa quantos milhares de vezes a gente faça isso. Por isso é que está escrito aqui no livro que, para cada ciência, para cada objeto de pesquisa, a gente precisa ter um método adequado. E existe, então, o método criado por Kardec para pesquisar a fenomenologia espírita. Bom, dentro do método, um aspecto muito importante, né, e que é muito importante para nós também, como espíritas, né, que lidam com a mediunidade, é aquilo que ele chama de universalidade, né, dos ensinos dos espíritos ou consenso universal. Herculano escreve sobre isso na página 72. Kardec considerou importante, como um dos meios de controle dessas informações do além, o critério do consenso universal. Excluía, assim, os perigos da opinião individual. Se outras comunicações semelhantes se verificassem por outros médiuns em outros locais na mesma ocasião, esse consenso dava, desde que os médiuns não se conhecessem e residissem distantes uns dos outros, uma suposição de veracidade. Então, veja que interessante. Esse consenso, essa busca de conteúdos semelhantes, escritos ou psicografados por médiuns distintos que moravam longe um do outro e não se conheciam, era para Kardec uma das maneiras de confirmar a validade do conteúdo das comunicações. No entanto, o que nós temos aqui é uma suposição de veracidade, ou seja, não quer dizer que aquilo seja veraz, que aquilo seja verdadeiro, mas que esse critério leva a supor que aquilo seja uma verdade. Tá certo? Então, é um argumento a favor dessa veracidade. Por que isso é importante para nós? Porque existe dentro da ciência espírita um fato ou uma condição que é essencial para que ela seja bem realizada e para que os seus resultados sejam, de fato, relevantes em termos de conhecimento e de comprovação. Que é o quê? É a relação entre ciência e moral. De fato, quando um cientista coloca a bolinha no alto do plano inclinado e deixa essa bolinha rolar, não importa que tipo de comportamento ele tem na vida, se ele é uma pessoa que é dada a mentir, ou a roubar, ou a enganar. Ninguém questiona isso, porque a moral do cientista nessa situação não afeta o resultado do experimento. No entanto, a moral do médium e a moral dos espíritos são elementos decisivos na experimentação espírita. E, nesse caso, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado de observar a relação entre ciência e moral. Então, nós vamos lá na página, vamos para a página 45. Aqui. Kardec, quando fala a natureza moral da terapia espírita, Herculano escreve, então, Kardec adverte quanto às relações da moralidade do médium com a sua mediunidade. Considerada em si mesma como um campo de produção fenomênica, a mediunidade independe da moralidade. Isso consta no Livro dos Médiuns, ou seja, seja você uma pessoa mais adiantada ou mais atrasada moralmente, isso não impede que você seja médium. Mas, considerada como instrumento cognitivo
Ou seja, como meio de conhecimento, não é disso que nós estamos falando aqui, quando falamos de ciência, estamos falando de obter conhecimento. Então, quando considerada como instrumento cognitivo, como meio de conhecimento, a mediunidade depende estritamente da moralidade. Sacerdotes e religiosos de várias seitas aproveitaram-se dessa declaração de Kardec para acusar o Espiritismo de ser uma doutrina sem moral. Agora, essa observação de Kardec, por outro lado, comprovou-se amplamente nas pesquisas espíritas e nas sociedades de pesquisas psíquicas da Europa e da América. Os fenômenos físicos, ou seja, se eu sou um médium capaz de realizar um efeito de levitação, ou de pancadas, ou de barulhos, esses independem da moral do médium, né? Mas quando se trata da busca da verdade, quando se trata de processos de cura, a mediunidade divorciada da moralidade não serve, tornando-se mesmo perigosa. Ou seja, quando não há uma boa garantia de certeza a respeito daquilo que está sendo transmitido pelo médium e dito pelo espírito, então o resultado fica comprometido, e esse é um aspecto importante, ele é um aspecto que realmente diferencia a ciência espírita das demais ciências. E aí, bom, no caso da terapia espírita, qual é, então, a nossa referência moral? Se nós precisamos avaliar a atividade mediúnica e as comunicações em termos morais, qual é a nossa pedra de toque? Herculano nos escreve sobre isso. A natureza moral da terapêutica espírita decorre da moral de Jesus, pura e natural, desprovida dos aparatos, rituais e ordenações antinaturais, forjadas pelos teólogos. A terapia espírita, como a de Jesus, não se funda em práticas sacrificiais, exorcismos demoníacos, condenações da função genésica do homem e da mulher, mas na liberdade regida pelos princípios básicos da consciência humana. Ou seja, o desenvolvimento da nossa consciência e o atendimento, né, aos preceitos da consciência, eles vão se tornar essenciais, tanto na prática mediúnica quanto na pesquisa e no conhecimento que se obtém por meios mediúnicos. Depois, entre várias outras considerações, existe uma que eu destaquei aqui, que é um filósofo que Herculano admira muito e cita muito, que é Ernest Cassirer. Então, Ernest Cassirer diz o seguinte, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu destaquei isso. As culturas, como ensina Ernest Cassirer, nascem e se desenvolvem por um processo de assimilação seletiva de herança cultural anterior. Se os espíritas não compreenderem essa necessidade histórica e não se prepararem para enfrentá-la, serão responsáveis pelo retrocesso ao misticismo obscurantista que já nos ameaça. Ou seja, quando nós estamos dentro de um meio cultural onde várias ideias circulam, algumas se impõem, outras viram moda durante um tempo, e outras que muitas vezes são relevantes se apagam e se anulam, tudo isso faz com que o que será, de fato, levado adiante, o que será, de fato, sobrevivente dessa cultura, dependa dessa assimilação seletiva. E é por isso que, como espíritas, né, como seres ciosos da importância de mantermos a doutrina íntegra, né, como nós a recebemos, é muito importante que nós estudemos esses aspectos, para que nós, então, deixemos para as próximas gerações, assim como as gerações anteriores nos deixaram, elementos límpidos, elementos cristalinos da filosofia espírita e da ciência espírita, ou seja, da maneira espírita de compreender os fatos, de lidar com os fatos
e de fazer o seu trabalho de uma forma legítima, como ela nos foi deixada por Kardec. E lá na página 97, aqui já quase para encerrar, tem um aspecto que eu fiquei muito feliz de encontrar, né, nesse livro, já fazia muitos anos que eu o tinha lido, e eu fiquei muito feliz de encontrar isso de novo, porque é um ponto que me toca bastante, assim, em termos de compreensão do significado do ser espírita. Herculano diz o seguinte: todo espírita tem o direito e o dever de participar das pesquisas atuais e futuras dos fenômenos paranormais, sem que sejam apontados como parciais, pois, na verdade, são pioneiros dessas pesquisas e pisam no terreno que lhes pertence. Ou seja, ele está dizendo que todos nós, cada um de nós, que é espírita e que participa da mesa mediúnica, ou até que procure ser um cientista em outros aspectos da sua vida, ele está, com essa atitude científica, ajudando a própria doutrina e a própria cultura espírita a se desenvolver. Então, esse sentido de nós buscarmos ser cientistas espíritas e de nós buscarmos ser observadores, experimentadores, pesquisadores, dentro desses critérios de firmeza e de clareza que Kardec nos permitiu, essa condição de sermos cientistas espíritas muito fará em favor da compreensão do sentido do espiritismo e da permanência do espiritismo, como Kardec o imaginou, né, o concebeu, uma doutrina progressista, mas não uma doutrina perdida das suas origens. Muito pelo contrário, é uma doutrina e uma ciência que tem um forte alicerce numa estrutura lógica e que se desenvolve conforme nós desenvolvemos os nossos meios de pesquisa e a nossa razão. Esse é o meu recado hoje. Eu espero que algum pedacinho deles tenha ficado com vocês e se torne uma reflexão. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer perguntas? Você não acha que hoje estaria já na hora de desdogmatizar a ciência oficial? Porque esse que é o problema, essa diferença que existe entre um e outro é que ela parte de dogmas. Isto é, Deus não existe. Acabou. Ou então, não me interessa se ele existe ou não. Existe a matéria é independente do que tem do outro lado e acabou. Entendeu? Como é o nome do senhor? Seu José. Eu concordo com o senhor. De fato, embora a ciência materialista afirme que não tem dogmas, em muitos sentidos ela é profundamente dogmática. E, muito embora ela afirme que não é metafísica, ela tem uma metafísica porque ela acredita na existência de determinados entes, porque se ela não partisse dessa existência de determinados entes ou inexistência de determinados entes, ela não teria como se desenvolver a partir daí. E eu entendo que nós ainda, enquanto seres humanos, nós continuamos bastante apegados àquilo que nós sabemos, nós gostamos de defender posições, nós gostamos de convencer os demais da verdade e de desfazer aquilo que não é a nossa verdade, desfazer daquilo que não é a nossa verdade. Né? Como se fosse um conhecimento menor, como se fosse é uma conversa de gente mística, aqueles espíritas com aqueles passes e aqueles procedimentos, aquelas preces, aquilo é como se fosse menor, não como não existe, de fato, do cientista uma atitude científica, como foi a atitude de Kardec. Bom, então vamos lá ver, vamos saber o que acontece, não é?
E isso, felizmente, hoje em dia já vem se modificando um pouco, porque existem pesquisas em universidades que focam a cura espírita, a mediunidade, o atendimento nas casas espíritas. Então, já existe esse olhar, né? Ou seja, já se abriu uma possibilidade de encontro, né? Dessa ciência das universidades com essa realidade da mediunidade e das curas espíritas, enfim. Mas é claro que isso ainda não está generalizado. E como ainda hoje é o materialismo que comanda o mundo, e esperamos que algum dia isso seja diferente, né? Trabalhamos por isso. De fato, talvez ainda precisemos, durante muito tempo, assumir essa posição marginal, mais verdadeira, mais honesta. Ou seja, os passes curam, a mediunidade existe, muitas das doenças são causadas por processos obsessivos. E eu entendo que, se só aqui nessa sala, né, não por sermos espíritas, mas por termos vivido experiências como essas, talvez nós tivéssemos diversos relatos interessantíssimos, né, a respeito de todas essas realidades que eu falei aqui. Não é? Só para completar isso aí, parece que hoje, na área de psicologia e psiquiatria, existe um movimento. Existe. Agora, na ciência exata, ainda eles são mais resistentes. Na ciência da física, da química, da matemática, dessas aí. Então, mas o que às vezes acontece é o seguinte também, é que o cientista, enquanto cientista, ele não assume a sua crença pessoal. Muitas vezes ele pessoalmente acredita, mas como cientista ele não pode fazer isso. Muito obrigado, Rita. Você levantou pontos muito importantes aí na questão das falhas da ciência oficial. Eu me lembrei, enquanto você falava, de duas falhas clamorosas. Uma delas foi o Lord Kelvin, amigo do Zé Messano, que é químico. O Lord Kelvin foi o inventor da escala Kelvin de temperatura, etc., deixou o nome na ciência. Ele declarou, no final do século XIX, que sabemos tudo sobre a natureza. É uma arrogância, né? Não temos mais o que saber. E outra foi a Academia de Ciências de Paris, que no final do século XIX também declarou: não aceitamos mais trabalhos sobre o voo do mais pesado que o ar, porque está provado que é impossível. Quebraram a cara, né? Assim como vão quebrar a cara também nas questões espirituais. Mas você não acha que os tempos mudaram? O combate contra o espiritismo hoje é diferente. O combate contra o espiritismo está dentro do próprio espiritismo, dentro do próprio meio espírita, com aceitação de teorias esdrúxulas, de misticismos, como você bem lembrou aí. E isto é um desfavor que os próprios espíritas fazem ao espiritismo por não estudarem, não serem rigorosos. Hoje mesmo recebi um e-mail de uma amiga falando sobre reencarnações de personagens, um trabalho em PowerPoint, bonitinho, todo bem editado, reencarnações históricas, de personagens históricos. Mas umas coisas tão evidentemente estúpidas, e é uma espírita espalhando essas bobagens, porque a hora que você repassa o e-mail, você está espalhando, ajudando a repassar as bobagens, né? E é muito importante isso que você está fazendo, de ressaltar a importância do estudo da ciência espírita entre os espíritas, para que deixe de falar as bobagens, né? Como você falou, os critérios de Kardec eram a universalidade dos ensinos dos espíritos, era um critério-chave. O outro era a consistência lógica,
E o outro era estar contido dentro do conhecimento da época. E nós ficamos, como espíritos, maltratando o espiritismo. Como dizia Risine, o espírita não ama a doutrina quando faz uma coisa dessa. Concorda? Obrigada. Sim, eu concordo, Molina. Você sabe que eu entendo que nós, em termos de raciocínios e de compreensão e de crença, embora nós já estejamos aqui no ano de 2014, nós ainda funcionamos muito como se fazia na Idade Média, onde os argumentos que valiam eram os argumentos de autoridade. Então, se na Idade Média as discussões terminavam, se, por exemplo, se Aristóteles disse isso, e Aristóteles é alguém com autoridade para dizer isso, e encerrou-se a discussão. Hoje, infelizmente, por falta de compreensão dessas atitudes de Kardec, e eu gosto muito de mencionar que a gente compreende como que a mente de Kardec funcionava lendo a Revista Espírita, porque é onde ele responde cartas, é onde ele pega algumas controvérsias e coloca a posição dele sempre muito ponderada, muito pautada. E se a gente aprendesse um pouquinho mais como é que Kardec funcionava, se é que eu posso, né, respeitosamente me referir assim, como é que a mente dele funcionava, talvez a gente fosse um pouco mais cuidadoso. Mas o fato é que, por falta desse tipo de critério, que se nós estudássemos o Espiritismo, nós também desenvolveríamos, nós substituímos a razão e a lógica pela autoridade. E muitas vezes é a autoridade de um médium e muitas vezes é a autoridade de um espírito. Porque parece-nos que se a um espírito foi permitido dizer tal coisa numa reunião, aquilo há de ser verdadeiro, quando isso não é um fato. Quando, muito ao contrário, Kardec diz que mesmo aqueles médiuns mais experientes, de vez em quando, eles passam por essas situações de serem procurados por espíritos enganadores, espíritos mistificadores. Por quê? Porque eles não podem deixar de estar alertas. Né? Eles nunca se colocam numa situação confortável de dizer assim, não, eu só dou comunicação de espírito do bem, eu só dou comunicação de espírito iluminado. Não existe nesse planeta ninguém que seja assim. Quando no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta aos espíritos quem seria o médium perfeito, os espíritos dizem, não, dizei bom médium. Médium perfeito não existe. Né? O bom médium é aquele que está sempre se analisando, ele está dentro de uma atitude humilde de saber que o que quer que ele diga, né, pela psicofonia, o que ele escreva, é passível de análise. Né? Ele sabe que ele pode se enganar a respeito da autoria ou a respeito do valor do conteúdo de uma comunicação. Então, é muito importante que ele não tenha só para ele essa atribuição de dizer que aquilo é verdade, mas que ele também procure pessoas esclarecidas para ajudá-lo a analisar, a avaliar aquilo que está escrito, se aquilo é lógico ou ilógico. Se for um espírito contemporâneo, bom, esse espírito diria algo assim ou não diria? Tudo isso são critérios. E parece que muitos de nós nos esquecemos de que essa é uma atitude científica espírita. E talvez por um hábito que foi assim, adquirido sem muito cuidado, sem observação, a gente passa a dizer assim, não, se o médium X disse, é verdade, não, se o espírito X disse, é verdade, e sem, de fato, aprofundar um pouco mais e ver o que de fundamento e o que de possibilidade de relação verdadeira com a doutrina espírita existe entre o que aquele espírito está falando e o que nós temos por princípio filosófico.
É claro que hoje os espíritos muitas vezes vão falar de coisas das quais Kardec não falou, porque nós estamos vivendo outro tempo. Mas a compatibilidade e a coerência, elas continuam sendo importantes. Boa noite, Rita. Queria que você falasse um pouco do mercado editorial, né? Porque você falou da autoridade do espírito, mas um livro também, a aceitação que você tem de receptividade, de achar que aquilo que está num livro é a verdade. E hoje é tão fácil ser médium, editar um livro e botar o que você quiser, né? Como que você vê essa explosão do mercado espírita, né? Olha, eu vejo assim, o aumento de possibilidades de publicações espíritas, tá, por uma série de questões que tem a ver com a própria produção do livro, né, e tem a ver com o mercado. Eu acho que pode ser uma coisa muito boa, mas que a gente precisa olhar também com o devido critério. Porque quando nós pensamos, por exemplo, em médiuns que deixaram obras para nós, que nós tomamos como referências, como exemplos, como, por exemplo, as obras de Ivone Pereira, nós vamos observar que existia assim, um critério muito rígido a respeito do que publicar, do que não publicar. Eu creio até que pela própria dificuldade de publicação. E hoje em dia, como está muito mais fácil publicar, e como o número de editoras se multiplicou, às vezes, pela necessidade de lançar títulos, ou a gente tem coisas que são repetitivas, ou a gente tem histórias sem grande profundidade conceitual, histórias que não acrescentam muito aquilo que já se publicou anteriormente, e que vão tomando espaço, nem sempre utilizando um critério, assim, uma condição de analisar se aquilo que está escrito, aquilo que está dito no livro, de fato é o que Kardec disse. Por exemplo, é muito comum nas obras, nos romances espíritas, dizer-se que uma pessoa sofre nessa vida algo porque ela fez aquilo ou causou aquilo numa vida anterior ou até nessa própria vida. Então, parece que a causa foi o ato anterior e a consequência é o que ela está passando hoje. E, de fato, se nós formos ler em Kardec, não é assim que está escrito. Kardec nos diz que a causa do sofrimento é a imperfeição, ou seja, aquela situação que nós ainda trazemos dentro de nós, aquela necessidade de autoaperfeiçoamento, nos coloca diante de diversas situações que, se nós conseguirmos utilizar sabedoria, clareza, lucidez, humildade e bom senso, nós vamos atravessar. Mas, se nós não conseguirmos, nós vamos voltar a elas. Então, isso não tem a ver com algo que aconteceu no passado, tem a ver com algo que está dentro de nós, e isso está no céu e inferno. No entanto, o que as obras espíritas muitas vezes deixam interpretar é que nós estamos sofrendo nessa vida uma determinada situação porque fizemos alguém sofrer aquela situação numa vida anterior, como se a lei de Deus fosse estática e como se nós não fôssemos seres constantemente em transformação. Certo? Bom, então nós gostaríamos de agradecer a presença da Rita, palestra, e informar que a próxima palestra será no dia 7 de maio, sobre o livro A Pedra e o Joio, e o palestrante será Marco Milani. Obrigada e boa noite a todos.